Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Dentro dessa aula de História nós abordaremos a história do mundo medieval. Bom, a história do mundo medieval, ela começa após o fim do Império Romano. O Império Romano, por sua vez, ele é o último capítulo da história antiga ocidental, que a gente estudou em outras aulas. Dentro ali do final da história do Império Romano, nós vimos que o Império Romano ele foi dividido em duas partes. A parte ocidental, que fica ali a região da Itália, a região da França, da Alemanha, Portugal, Espanha, e a frente oriental pega todo o leste europeu, a própria Grécia também, pega a região da Turquia. E dentro dessa região oriental, nós temos a região de Bizâncio. Essa região de Bizâncio tem como ponto central a cidade de Constantinopla, feita, construída pelo imperador romano Constantino e por isso recebe esse nome na sequência. Dentro disso, essa cidade de Constantinopla ela vai ser um dos maiores marcos arquitetônicos na história da humanidade, devido à sua grandiosidade, devido à sua opulência. E quem quiser estudar mais, quem quiser saber mais sobre a cidade de Constantinopla, tem uma série na Netflix muito legal chamada A Ascensão de um Império. E dentro dessa série a gente vai poder visualizar justamente alguns aspectos do Império Otomano, que foi citado na última aula, e do próprio Império Bizantino, que nós estamos abordando nesse momento. Bom, o Império Bizantino, então, ele dura mais 1000 anos após o final do Império Romano, e a estrutura inicial do Império Bizantino vai ser uma estrutura centralizadora. Eles vão dominar regiões ali próximas do que hoje seria a Turquia e uma parte do norte da África. Então eles conseguem dominar muito bem isso através desse sistema centralizador, na figura do imperador e tudo mais. Porém, ali por volta do século VII, século VIII, eles vão começar já a perder espaço através das invasões de outros povos que vinham das regiões de cima da Europa. No caso, os povos germânicos vão conseguir infiltrar no Império Bizantino por volta desse período. Mas a cidade de Constantinopla, apesar de sofrer vários saques ao longo da história, ela vai conseguir, de certa forma, sobreviver por bastante tempo. E de certa forma a gente diz que o Império Bizantino durou até o século XV devido à cidade de Constantinopla se manter viva até então. A cidade de Constantinopla ela cai no século XV justamente por uma invasão do Império Otomano, um império com a cultura muçulmana, islâmica. É legal a gente entender isso porque muitos historiadores, inclusive, colocam como marco também do final da Idade Média a invasão da cidade de Constantinopla, que era tida como um ponto de divisão entre o lado cristão e o lado muçulmano. Então a cidade de Constantinopla, durante muito tempo, de certa forma, simbolizou essa divisão entre a Europa e o Oriente Médio. É bem legal a gente entender isso devido a esses fatores, devido a esses argumentos que eu acabei de citar para vocês. Bom, além do Império Bizantino, que é muito importante, toma aquela região ali do leste europeu, nós temos que estudar também o Império Carolíngio. O Império Carolíngio ele surge primeiro através de um pequeno foco de um reino franco que vai se desenvolver na região da Gália, que é a região da atual França, certo? Os francos, inicialmente, eles vão pegar alguns elementos de referencial do Império Romano, certo? E esses mesmos francos, eles pegavam elementos dessa cultura do Império Romano e, ao mesmo tempo, misturavam com outros aspectos de culturas ligadas aos povos germânicos. Bom, dentro disso, o reino franco em si, ele ganha muita força a partir do momento que o rei Clovis ele acerta um tratado de aliança com a Igreja Católica, onde ele vai
vai se tornar cristão e vai transformar vários dos seus adeptos em cristãos também. Então, a partir desse momento, ele consegue ter um aliado muito forte, que é a Igreja Católica, e ao mesmo tempo ele traz algo, benéfico à Igreja Católica, que é o aumento do número de adeptos. A Igreja Católica, no caso, é legal da gente salientar que ela foi criada durante o final do Império Romano para manter a força do Império Romano Ocidental. Após a queda do Império Romano Ocidental, a Igreja Católica ela precisava de novos aliados. E esses novos aliados eram justamente os francos. Os francos, mais à frente, eles vão expandir o seu reino, principalmente através da figura de um cara chamado Carlos Martel e depois também o seu neto, Carlos Magno. O Carlos Martel ele é muito importante na contenção das invasões dos muçulmanos que vinham atacando ali aquela região da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e se não fosse o Carlos Martel, eles poderiam continuar avançando para as partes do norte da Europa. Então, através do Carlos Martel, ele impede essa invasão dos povos muçulmanos nas regiões dominadas pelo Reino Franco, que cada vez mais se tornava o Império. E esse Império ele se consolida através do neto do Carlos Martel, que eu já tinha falado, o Carlos Magno. O Carlos Magno, ele vai ser intitulado pela Igreja Católica, ele vai ser nomeado pela Igreja Católica como imperador, o imperador dos cristãos, certo? E esse imperador dos cristãos, ele vai dominar regiões na França, na Alemanha, parte do que seria a Itália e uma parte do que seria a Espanha. E através dessa forma de dominação, o Carlos Magno ele vai fechar uma espécie de pactos com os senhores das localidades, onde ele prometia terras em troca de lealdade. Fiquem ligados nisso. Então, ao ele estruturar esse sistema de poder, ele vai deixar ali consequências para a formação de uma estrutura social, econômica e política na Idade Média, que é o feudalismo, que é o assunto da próxima aula. Então, o Carlos Magno ele vai durar pouco tempo como imperador, ele morre por volta ali do ano de 1715, salvo engano, e após a sua morte ele deixa o império dividido para os seus filhos, mas os seus filhos não vão ter a mesma destreza e a mesma habilidade. E pouco a pouco vão haver disputas entre os filhos e os descendentes do Carlos Magno, até que o Império Carolíngio ele vai se desfazer. Após o desmoronamento do Império Carolíngio, nós temos a fortificação desse sistema que a gente vai estudar mais à frente, que é o feudalismo, que é um marco dentro do que a gente estuda sobre Idade Média. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido a aula e acompanhem o roteiro de estudos, tirem dúvidas através do e-mail. Até a próxima!